A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje é dia 15 de março, o dia 121 do nosso propósito de leitura da Bíblia dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelo segundo livro das Crônicas, dos capítulos 1 ao 3. Eu acho que vocês já perceberam que todo livro que se inicia, eu troco a imagem de fundo. Essa imagem de hoje especificamente eu achei que ficou muito boa. Eu gostei muito de ver essa imagem do templo, de como deveria ser. Eu espero que você também goste. Hoje também é o 18º dia do nosso propósito de busca pelo Espírito Santo. Como de costume, sem mais delongas, vamos à leitura do texto para a nossa reflexão. Hoje o texto vai ser uma leitura um pouco grande, mas eu espero que você aproveite. No segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 4. Enquanto você está abrindo aí sua Bíblia, deixe seu like no vídeo, compartilhe com quem você ama, porque isso faz muita diferença. Amém? Vamos à leitura? Versículo 4. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te serão dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Amém? Nós vemos nesse texto que nós lemos, o momento em que o próprio Deus pergunta ao rei Salomão o que ele gostaria de receber da parte de Deus. O rei Salomão, ele pede para Deus sabedoria com o propósito de ser um bom rei que julgue as coisas da forma correta diante do povo a qual Deus escolheu. Como nós já estamos falando há alguns dias, Salomão ele se posicionou exatamente como deveria, como um rei, pedindo sabedoria para exercer o reinado que Deus entregou nas mãos dele. Quando ele faz esse pedido, Deus traz esse comentário, essa observação que revela algo muito importante. Deus disse que ele não pediu riquezas, bens ou honra, nem a morte
dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias. Deus diz, olha, você não pediu nada superficial. Não pediu riqueza, você não pediu bens materiais, não pediu honra, não pediu a morte das pessoas que estão contra você e também não pediu mais dias na terra. Deus olha essa questão com bons olhos. Deus se agrada por Salomão não ter pedido nenhuma dessas coisas. Veja, Salomão estava diante do Deus Todo-Poderoso. Qualquer coisa que ele quisesse pedir, Deus tem poder para fazer. Ele estava diante da única situação que poderia entregar o que ele quisesse na vida dele. E ele pediu sabedoria para poder julgar o povo. Então Deus olha esse posicionamento e esse pedido, entendendo que Salomão estava colocando o propósito acima de si mesmo. Mas existe algo muito importante nesses pedidos a qual Deus relevou que ele não fez. Primeiro, ele não pediu nada material, ou seja, nem riquezas, nem bens. Ele não pediu nada material. Por quê? Bens materiais devem ser conquistados. Deus pode te dar? Com toda certeza Deus pode. Deus pode fazer o que Ele quiser. Da mesma forma que Ele criou o planeta, as pessoas, o universo, tudo com uma palavra, o age de Deus, Ele também pode destruir tudo com uma só palavra. Porém, aquilo que Deus colocou de primeiro, Ele fala, olha, aquilo que tem que conquistar, você não pediu. Depois Ele relevou, olha, você não pediu honra. Honra também é algo que precisa se conquistar. Aquele que quer acumular bens materiais precisa trabalhar, se organizar para conseguir construir os seus bens materiais. Aquele que quer honra tem que agir de forma honrosa, tem que ser alguém confiável, alguém verdadeiro, alguém sincero, alguém que se posiciona de forma coerente para conseguir honra. A próxima observação, nem a morte dos que te odeiam. Deus estava falando para Salomão, você não está preocupado com a vida dos outros. Você não está preocupado com o dia de amanhã. Você não está preocupado com as lutas. Isso é uma demonstração muito grande de fé. Precisa ter fé para pedir para Deus abater os seus inimigos. Mas precisa ter mais fé ainda, para nem sequer mencionar isso na sua oração, porque você sabe que Deus já está trabalhando a seu favor. Ter fé para pedir para Deus abater os seus inimigos já é difícil. Agora, imagine ter fé e plena confiança no Senhor, de saber que você nem precisa se preocupar com aqueles que te odeiam, porque Deus já está no controle, Deus já está trabalhando em seu favor. Isso é uma grande demonstração de fé. Nem tampouco pediste muitos dias de vida. Aí Deus revela o ponto-chave da fé de Salomão. Salomão sabia que todas as coisas estavam no controle de Deus e que Deus faz tudo no momento certo. De que adianta pedir mais dias de vida para Deus se Deus sabe o melhor momento para te recolher? Às vezes, Deus recolhe alguém para impedir que essa pessoa sofra ou passe por tribulações. Nós já lemos isso, que o rei Josias se posicionou tão bem diante de Deus que Deus falou para os profetas dizer para ele, olha, pode falar para ele que eu vou matar ele.
antes de castigar Judá, para que ele possa descansar junto dos seus pais. Então, Salomão, no início do seu reinado, ele foi alguém que recebeu de Deus o reconhecimento. E ele recebeu de Deus sabedoria, conhecimento, riqueza, bens e honra, muito mais do que qualquer outro rei antes ou depois dele. Porque Deus viu em Salomão uma verdadeira estrutura de fé no seu coração. Ele tinha pleno conhecimento de que Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele tinha total sabedoria de que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que tudo o que ele precisava construir e alcançar, ele teria que se esforçar para ter. E ele colocou Deus exatamente no lugar a qual ele deveria estar no seu coração. Como o ser supremo, aquele que tem todo o controle em mãos, aquele que é digno de todo poder, honra e glória, e que merece receber toda a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antes do Novo Testamento, antes das palavras das cartas dos apóstolos, Salomão entrega a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Senhor, me dê sabedoria para que eu possa entrar e sair diante desse teu povo para julgar eles. Porque quem seria capaz de julgar o teu povo tão grande, tão numeroso? Ele coloca a sua vida totalmente entregue e alinhada ao propósito de Deus. Você vê como a Bíblia ela é um livro escrito por várias pessoas, mas direcionado por um só Espírito? A mesma atitude que Salomão tomou é a mesma atitude que foi expressamente recomendado a ser tomada no Novo Testamento. Jesus Cristo disse, olha, aquele que quer vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Então, aquele que quer ir após Jesus tem que ter a sua vida alinhada com o propósito, carregar a cruz e fazer a vontade de Jesus. Então, o ensinamento é o mesmo espírito, é a mesma ideia. Muitas vezes, como eu até já disse nesse propósito de leitura, muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós queremos porque deixamos de estar alinhado com o propósito de Deus. Será mesmo que Salomão não queria honra, reconhecimento, riqueza e bens materiais? Claro que ele queria. Isso simboliza estabilidade. Isso simboliza reconhecimento, conquista, realização. Mas ele condicionou a realização da própria vida, as conquistas e o reconhecimento a exercer com excelência aquilo que Deus entregou nas mãos dele. Faça assim você também. Coloque no seu coração o desejo de fazer com excelência tudo quanto Deus colocar em suas mãos e peça constantemente a Deus para que Deus te capacite cada vez mais para exercer esse ministério ao qual Ele confiou nas suas mãos. E tenha certeza de que tudo o que diz respeito à sua vida profissional, particular e emocional, Deus está no controle. Tudo o que você precisar, Ele vai te entregar. E o que você não tiver, você também não vai sentir falta. Amém? Vamos à oração? Coloque a mão sobre o seu coração.
Deus, em nome de Jesus Cristo, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos, reveste eles com o teu poder, com a tua graça. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre a vida de cada uma das pessoas que estão me ouvindo. Que o Senhor, meu Deus poderoso, venha renovar as armaduras espirituais. Que o Senhor venha colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz, o cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Alinha, Senhor, as armaduras espirituais do teu povo. Enche eles, Pai, com unção, com poder, Pai. Que o teu Espírito Santo venha dar a capacitação que eles necessitam para exercer o ministério a qual o Senhor confiou nas mãos deles. Em nome de Jesus Cristo. Que nenhum mal consiga abater, que nenhuma seta do maligno consiga desanimar, que nenhum tipo de acusação do inimigo consiga paralisar. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, para que os caminhos venham se abrir, para que o Senhor venha entregar infinitamente além daquilo que eles pediram ou pensaram ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja no controle da vida deles, pessoal, da vida espiritual. Pai, que todos aqueles que se levantarem contra os teus filhos posicionados venham dar de encontro com o Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, é aquele que nos chama e é aquele que garante que nós alcancemos os teus objetivos. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Deus. Nos encha, Pai, cada vez mais de Ti, para que nós possamos transbordar onde quer que a gente vá, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã.